Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 11 de janeiro de 2024, jogos também que acontecem na virada da madrugada do dia 11 para o dia 12, são 5 jogos hoje, mais jogos interessantes para a gente estar trabalhando aqui, fazendo dinheiro, é claro, e mais do que isso, trazendo para vocês não só as nossas opiniões a respeito dos jogos, onde vocês devem apostar, mas também muito conteúdo, informação e estatística para que vocês balizem outras apostas que vocês venham a criar ou validem aquelas que vocês já acordaram e falaram, é isso aqui que eu vou fazer. Muito conteúdo extra lá no nosso grupo VIP, tem e-books, palpites exclusivos e ontem mais uma chuva de greens lá. Com os nossos palpites, acertamos 80% das entradas indicadas, teve odd de 90 ali nas assistências do James Harden, lá a gente passa as nossas melhores opções com odds superiores, e também teve green ali na pontuação do Wembanyama, do Deni Avdija, teve green ali também no over entre Miami Heat e Oklahoma City Thunders, over ali no jogo do San Antonio Spurs com os Pistons, enfim, um dia espetacular e a gente espera manter esse bom nível hoje para vocês. E bom, no momento da NBA em que muitas pessoas estão falando, caraca, tá difícil apostar, a gente vem se dando muito bem, então alguma coisa certa a gente vem fazendo, então a gente pede encarecidamente para vocês conhecerem o nosso grupo VIP, que é o menor preço do mercado, e se vocês não têm como conhecer o grupo VIP e investirem nos conhecimentos de vocês, então pelo menos deixa o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, meta de 350 likes mais uma vez para o vídeo de hoje, e bora para nossa rodada que começa com Cavs e Nets, jogo que acontece na França, né, então quadra neutra hoje às 16 horas, um jogo com horário aí bem diferente, por isso é importante vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não serem pegos de surpresa nesses jogos com horários alternativos. O Cleveland joga sem Darius Garland e sem Evan Mobley, mas eles têm Jarrett Allen, Donovan Mitchell e diversos outros jogadores que vêm dando muito certo, apesar da ausência desses jogadores importantes. Os Nets vêm sem o Day'Ron Sharpe e sem também o Ben Simmons, jogadores importantes na rotação desse time. Eu acredito que os Cavs sejam favoritos, até por conta de contexto, você tem uma torcida mais favorável ao Cleveland, por conta de que a franquia passou LeBron James, que foi a grande rival dos últimos anos aí, né, do Golden State Warriors, então assim, eles conseguiram acumular muitos torcedores Estados Unidos afora, então assim, eu acho que eles vão ter essa pequena vantagem, só que a gente ainda tá falando de um jogo no qual não faz sentido investir aqui em vitoriosos, não adianta a gente insistir em trabalhar com vitoriosos, porque nesse momento da NBA tá difícil, né, investir em vitoriosos, então a gente vai trabalhar aqui com a linha da pontuação do time que a gente acredita que vai se destacar, e que mesmo que eles percam, eu acho que eles conseguem ultrapassar essa marca aqui. Então nosso palpite para Cleveland e Brooklyn Nets vai ser acima de 110,5 pontos do Cleveland Cavaliers, beleza? A gente quer que eles marquem 111 pontos ou mais, e eu acho que essa entrada tem sentido, porque a gente está falando de um Brooklyn Nets que é simplesmente a 7ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola, é uma defesa que piorou muito em tempos recentes. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos, eles foram, né, uma das 10 piores defesas também, a 5ª pior, sofrendo 120,7 pontos por 100 posses de bola. Essa é a 4ª pior marca da NBA nesse período, já que a gente tem os Hawks e os Wizards empatados. E a gente também tá falando aqui de uma equipe do Brooklyn Nets que nos últimos 15 jogos sofreram 120,4 pontos de média. Eles sofreram 111 pontos ou mais em 14 desses últimos 15 jogos recortados. E ficaram só por um pontinho ali contra os Wizards, que tem uma das 10 piores eficiências ofensivas da NBA. Isso acontece porque nos últimos tempos o Brooklyn Nets começou a sofrer muitas bolas de 3. É o terceiro time que mais sofre bolas triplas em toda a NBA e eles têm a 2ª pior marca, já que os Lakers e os Spurs estão empatados ali no topo. Hoje, se a gente for considerar, a gente tá falando de dois times que jogam muito mais fora de casa do que dentro, e a marca dos Nets continua muito ruim, sofrendo 14,7 pontos de 3 por jogo. Outra coisa interessante que a gente pode destacar é o fato de que o Donovan Mitchell pode se destacar hoje, com alguns pontos de isolação, ele tem um mano a mano espetacular, e a gente também tá falando ali de uma equipe do Brooklyn Nets, que é simplesmente o segundo que mais sofre pontos de mano a mano em toda a NBA, além de terem também o pior aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso. Outro número interessante que vale a pena a gente destacar é que eles também são um dos 10 times que mais sofrem pontos para armadores em toda a NBA, e na ausência do Darius Garland, o Donovan Mitchell vem jogando nessa posição, na qual os Nets também é o time nos últimos 30 jogos que mais sofreu bolas de 3 para jogadores dessa posição. Então se a gente tem o nosso melhor jogador ali com chances de ter seus pontos potencializados, a gente tem algumas dobras sendo atraídas e mais do que isso, espaço para ele trabalhar a bola, encontrar companheiros livres e consequentemente os Cavs fazerem alguns pontos mais fáceis contra esse time que vem se defendendo mal. O Cleveland nos últimos 10 jogos eles marcaram 111 pontos ou mais em 80% desses jogos recortados, então acho que os Cavs conseguem fazer isso hoje contra os Nets. Beleza?
Bom, pessoal, agora vamos aqui para nossa próxima partida, Bucks e Celtics. A gente vai fazer uma dupla aqui a favor da equipe visitante, que é o Boston. Então, nosso palpite para Bucks e Celtics vai ser um acima D na pontuação do Boston. A gente está falando de um time que, ok, é visitante, eles estão como não favoritos hoje porque eles não vão ter descanso. Jogaram ontem, tiveram um jogo duro com prorrogação contra o Timberwolves, mas a gente está falando de um Boston que vem motivado, com confiança, tem diversos talentos ofensivos e o Porzingis pode jogar hoje depois de ter, entre aspas, descansado ontem. Então a gente vai colocar aqui na nossa tip um acima de 110,5 pontos do Boston Celtics, que eles encaram hoje o Milwaukee Bucks que não consegue se defender e é por isso que eles não vêm sendo convincentes o suficiente nos últimos tempos ali, e a gente vai duplar ali com a pontuação do Oklahoma City Thunder, tá, pessoal? Eu peço desculpas aqui pra vocês, eu falei que ia ser do New York Knicks, mas não. A gente vai duplar aqui com a pontuação do Oklahoma City Thunder, que enfrenta o Portland Trail Blazers, que é uma das piores defesas da NBA. Vamos colocar aqui acima de 113,5 pontos do OKC, fechando sempre essa odd em torno de 50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Eu indicaria vocês trabalharem separadamente essas duas tips, tá? Eu acho que 28% ali de retorno não é tão interessante, 20% no jogo do OKC também não pode não parecer à primeira vista, mas eu acho que tem muito potencial, e essa duplinha é só porque eu tenho o objetivo de trazer aqui combinadas para vocês com pelo menos uns 50 de odd, mas ainda assim são palpites que até separados fazem muito sentido também. A gente tem que pensar no longo prazo, no médio e longo prazo, por mais que não sejam odds absurdas, eu acho que elas fazem sentido. No fim das contas é sempre sobre valer o risco ou não. Bom, falando aqui a respeito de Boston Celtics, nos últimos 15 jogos eles marcaram 114 pontos ou mais em todos. Eles têm uma das melhores eficiências ofensivas da NBA, encaram hoje o Milwaukee Bucks, que nos últimos 15 jogos sofreram 121,5 pontos por jogo. Eles são dos melhores times mandantes de toda a NBA e por isso eles são favoritos hoje contra o Boston, além, é claro, do fator cansaço. Mas se tem um motivo no qual não dá para confiar nesse Milwaukee Bucks para serem vencedores, é porque eles têm uma defesa frágil. E eu não gosto de investir em times com defesa ruim. Nos últimos 10 jogos dos Bucks, foi uma das 10 piores eficiências defensivas de toda a NBA por 100 posses de bola, e se a gente for olhar na temporada em geral, eles também estão ali entre os 10 piores da NBA. A gente tá falando de um Milwaukee Bucks que vem jogando no quarto maior ritmo da NBA, e com ritmo, velocidade, você economiza pouco relógio e, consequentemente, você tem muitos arremessos por jogo. Então, mesmo que os times não sejam tão eficientes, você consegue pontuar bem. Provavelmente eles vão explorar essa intensidade, velocidade contra o Boston que tá cansado. Então eu acho que o Boston, ao mesmo tempo que vai sofrer na defesa e deve ser um jogo over, a gente tá falando de um Boston que deve pontuar bem ali também pelo número alto de posses que eles vão ter. Quando a gente fala a respeito do Boston Celtics, é o segundo melhor ataque da liga por 100 posses de bola, eles marcam 120,9 pontos a cada 100 posses, e se a gente for olhar aqui, eles também têm uma das melhores bolas de 3 da liga, o que ajuda a potencializar essa linha de pontos. É o líder em bolas de 3 feitas por jogo, e eles são também ali top 10 na conversão desse tipo de arremesso. A gente tem ali um confronto desfavorável para o Damian Lillard e o Malik Beasley, que são duas peças que ofensivamente são muito boas, mas são eles que fizeram com que o Bucks sofresse, e nos últimos 30 jogos o Milwaukee é simplesmente ali o terceiro time que mais sofre pontos para armadores da liga. Então você tem ali os dois jogadores com menos talento ofensivo, Jrue Holiday e Derrick White, também podendo contribuir hoje à noite, enquanto que o Boston Celtics também é um time ali de topo. Nos últimos 30 jogos é o quarto time que mais sofre pontos para armadores e também um dos times que mais sofrem bolas de 3, o terceiro. Olho no Damian Lillard para hoje também, beleza? Então, olhando todo esse recorte aqui, esses números estatísticas, eu acredito que eles devam pontuar bem. E agora vamos partir aqui para os status, os números, informações do Oklahoma City Thunder. O OKC vem fazendo jogos muito over recentemente. Eles são um time ali que pioraram muito a sua defesa, mas melhoraram muito seu ataque. Eles jogaram ontem, então essa odd de 1,10 que tá pagando para eles vencerem, mesmo jogando em casa, é muito traiçoeira, porque os times que vêm sem um dia de descanso aí, vêm sofrendo muito nessa temporada da NBA. Então eu acredito que eles vão manter ali os principais jogadores à disposição por um longo período. E a gente tá falando de OKC, que nos últimos 15 jogos marcou 126 pontos por jogo. É uma média espetacular. E o Portland Trail Blazers, se a gente for observar aqui durante a temporada, eles nem foram uma defesa tão ruim. Na verdade, eles foram ruins, mas se por um lado aqui eles ainda não são uma das 10 piores defesas da liga, isso muito se deve ao bom começo defensivo ali que eles tiveram. A gente está falando de um Portland que é a 19ª melhor defesa da NBA, só que se a gente for fazer um recorte aqui para os últimos 15 jogos, que foi onde claramente eles pioraram, eles entraram ali no ranking das 10 piores defesas, é a 7ª pior defesa da liga,
E mais do que isso, é um time que vem sofrendo muito ali perto do garrafão, que é um setor onde os principais jogadores do OKC, isso que o OKC ali é topo do topo de eficiência de bolas de 3, mas ainda assim são zonas onde os jogadores do OKC mais gostam de pontuar. Se a gente for olhar aqui na área restrita, o Portland tem um pior aproveitamento, então Chet Holmgren, Josh Giddey, o Jalen Williams e também o Shai Gilgeous-Alexander podem tirar vantagem. O Shai ali, que é um jogador que chega com muita facilidade nessa área restrita ali para poder pontuar bem. No paint, eles são o terceiro pior aproveitamento, a mesma coisa, o Shai Gilgeous-Alexander é espetacular nesse tipo de arremesso, seus companheiros que vêm numa eficiência boa de bolas triplas, mas eles preferem pontuar na média e curta distância, também vamos ficar de olho nisso. E se a gente for observar aqui em pontos cedidos para a posição, a gente está falando de um Portland que é o quinto time que mais sofre pontos para shooting guards na NBA. Apesar de ali na escalação oficial, o Shai tá jogando de point guard, que é armador, ele é um jogador que a posição dele de origem é shooting guard. E a gente tá falando de um Josh Giddey que é muito mais, digamos assim, armador, passador do que o Shai. Então, olho também no Shai, que deve fazer uma boa partida hoje, mas também olho ali no Chet Holmgren. Se a gente tem ali nos últimos 10 jogos, se a gente tem ali nos últimos 30 jogos, a equipe ali do Portland que não sofre tantos pontos assim para pivôs, a ausência do Robert Williams e de recentemente a ausência também ali do DeAndre Ayton, que é dúvida para hoje, fez com que nos últimos 7 eles forem um dos 10 times que mais sofrem pontos para pivôs em toda a liga. Então assim, a gente tem ali todo um conjunto muito interessante para que o OKC pontue bem. E agora falando de Dallas e Knicks, a gente tem o Knicks aqui que vive um ótimo momento. O Dallas Mavericks jogou recentemente, apesar deles não terem jogado ontem, né? Eles jogaram no dia 9 contra o Memphis Grizzlies, jogaram no dia 7. Então, se a gente pegar aqui 7, 8, 9, 10 e 11, eles vão para o terceiro jogo em 5 dias. Então, eles podem sofrer um pouquinho na mão desses Knicks, que cresceram muito com a chegada do OG Anunoby. E os Knicks que tiveram aí mais de um dia de descanso, nos últimos jogos enfrentaram times muito fracos, né? O Wizards e o Blazers. Hoje eles devem estar ali bem para poder enfrentar esse Dallas Mavericks, que vem sem o Luka Doncic, que vive um momento ali muito abaixo, né? Eles nos últimos 8 jogos só conseguiram vencer metade e venceram contra times ruins. O Blazers 2 vezes e os Warriors que vivem uma crise. E eu acho que o New York Knicks tem tudo para sair vencedor nessa partida. Se a gente for observar nos últimos 6 jogos, eles venceram 5, pontuaram muito bem, fizeram 119,2 pontos por jogo. Dá para olhar ali a linha de pontuação dos Knicks para trabalhar ali com duplinhas, tentando buscar o mod em torno de 1,20, eu acho interessante. Então vamos aqui de vitória simples do New York Knicks. Acho que a gente tem aqui um mod interessante de 1,60, mesmo eles jogando fora de casa. É um time que pontua muito bem por dentro, com o Jalen Brunson, com o Julius Randle, e agora com a chegada do Anunoby, que arremessa bem de 3, mas tem envergadura para ferir esse setor do Dallas. E se a gente for observar aqui em pontos sofridos no paint na NBA, o Dallas Mavericks, que já é uma das 10 piores defesas da liga, são também o 7º time que mais sofre pontos nesse setor ali. O Kyrie Irving deve ser um bom alvo hoje para que eles pontuem bem, atacando esse jogador que não é um grande defensor. Se a gente for observar, a gente está falando de um Dallas Mavericks que nos últimos 15 jogos, eles até melhoraram a sua defesa, mas isso se deve também muito aos adversários que eles enfrentaram. Se a gente for olhar aqui na temporada em geral, a eficiência defensiva deles não é muito boa. Eles são quase uma das 10 piores defesas da liga e eles estão jogando num ritmo interessante. Eles aumentaram muito o ritmo deles nessa temporada, é o 8º mais rápido da NBA e isso é muito bom, né? Porque a gente vai ter mais posses de bola por minuto. Nos últimos 6 jogos, que é esse recorte que a gente fez aqui do New York Knicks, a gente tá falando de um Knicks que foi o 7º melhor ataque por 100 posses de bola. E eles também jogaram num ritmo um pouquinho mais alto ali do que eles costumam jogar, apesar de ainda ser um dos 10 mais lentos da NBA. A gente tem números interessantes para que eles pontuem bem nessa partida. Se a gente for olhar aqui defesa versus posição, o Dallas Mavericks é o 4º time que mais sofre pontos para pivôs na NBA. E também o 2º que mais sofre pontos para ala pivôs, olho no Julius Randle, que pode se destacar hoje nesse garrafão do Dallas, que sofre bastante. Se a gente for olhar aqui a eficiência deles na hora de defender arremessos perto da cesta, eles têm um 4º pior aproveitamento na hora de defender arremessos ali na área restrita, que é a distância mais próxima que se é calculada ali no site oficial da NBA, né? E eles também ali têm um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender ali a zona do paint. Então, assim, tem tudo aqui para que o New York Knicks pontue bem contra eles
hoje, ainda mais sem o Luka Doncic, né, que é um cara que cuida bem da bola, evita turnovers, e consequentemente assim, a gente pode ter alguns pontos de contra-ataque sendo facilmente convertidos, e o Derek Lively também é dúvida para hoje, dos principais jogadores de garrafão e do Dallas, que se não jogar, eles vão ter que se lidar ali com o Dwight Powell e também com o Richaun Holmes, que são defensores que deixam a desejar. E antes da gente finalizar o nosso vídeo aqui com Lakers e Suns, deixa o nosso like aí para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, a gente estuda muito para trazer esses jogos para vocês, então a forma de vocês agradecerem a gente é só com o botão de joinha, pra gente entender que o nosso conteúdo vem sendo relevante. Também conheça o nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, e confiram ali o cupom de desconto que tem aqui embaixo na Stake para vocês. Cesta de trade só é válido para quem fizer o cadastro clicando no link que está aqui na descrição. Falando de Lakers e Suns, aqui eu acredito em um over na pontuação. A gente está falando de dois times muito talentosos, uns Lakers que vem decepcionando um pouco no seu setor defensivo recentemente, e de dois times ali que, quando a gente fala de LeBron, Anthony Davis, Kevin Durant, Booker e Bradley Beal, gente, não dá pra gente colocar under aqui, é muito arriscado. Vamos colocar aqui um recorte dos últimos 10 jogos do Los Angeles Lakers, onde a gente teve uma média aí de 233,4 pontos feitos nas partidas que eles se envolveram. Os últimos 10 jogos do Phoenix Suns com Bradley Beal na escalação, eu sempre faço esse recorte porque é um jogador que melhora ofensivamente o time e piora defensivamente, a gente teve uma média aí de mais de 233 pontos na partida. A gente está falando de uma linha ali que para a NBA atual, eu considero ela até baixa, lembrando que a gente vai buscar aqui a odd em torno de 1,50, mas apesar disso eu acho que se bater, vai bater de raspão, mas o over é a melhor opção para essa partida aqui, promete ser muito equilibrada, acima de 231,5 pontos totais. A gente está falando de um Phoenix Suns, que o principal ponto fraco deles na hora de defender é o garrafão, não tem jeito, ele só tem ali o Nurkic, grande defensor nesse setor, e a gente tá falando ali de um time que vai encarar Los Angeles Lakers tem muito poder de fogo ali naquele setor com Anthony Davis e com o LeBron James, beleza? Então acho que os dois times podem se ferir muito bem, os Lakers não têm grandes defensores individuais para segurar Booker, Beal e Durant ao mesmo tempo, o Taurean Prince é uma peça ali essencial no jogo dos Lakers porque eles não têm bola de 3, mas é um alvo defensivo muito fácil de ser batido. E se a gente for observar aqui nos jogos mais recentes, se a gente for organizar aqui por data, a gente teve 2 partidas de pelo menos 240 pontos do Los Angeles Lakers nos últimos 3 jogos que eles enfrentaram ali o Memphis Grizzlies, que tem a pior eficiência ofensiva da NBA, beleza? Então, olhando todo esse recorte, eu acho que a gente pode ter um jogo bem pontuado para hoje, repito. O mais importante aqui é você não trabalhar em under, mesmo que as linhas estejam altas, porque a qualquer momento, todos esses jogadores que eu citei podem fazer de 25 a 30 pontos com um piscar de olhos, então assim, não dá para ficar trabalhando em under nesses jogos desse tipo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto. Muito obrigado pela audiência de todos diariamente aqui no Cesta de Trade, tem palpites todos os dias, comentem se vocês concordam, discordam das nossas tips e se vocês estão tirando proveito do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, vocês vão entrar e vão falar, caraca, valeu a pena, porque é muito conteúdo exclusivo que a gente passa lá. Além de vídeos exclusivos para quem é membro aqui no canal no YouTube, clicando no botão aqui embaixo de Seja Membro, você vai ter acesso a vídeos ensinando como vocês investirem em over em bloqueios e outras categorias também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!